Vamos para o nosso terceiro painel. O campo é delas, o impacto das competições femininas. As competições femininas estão cada vez mais em evidência, conquistando novos públicos, atraindo patrocinadores, recebendo maior cobertura da mídia e, é claro, despertando o interesse do mercado esportivo global. Esse crescimento, no entanto, é claro, não veio sem desafios, da estruturação adequada à valorização do produto esportivo feminino. Nesse painel de agora, nós vamos ouvir líderes e especialistas que estão diretamente envolvidos na organização, no desenvolvimento e na promoção dessas competições. Elas vão compartilhar as suas visões sobre o impacto positivo do aumento da visibilidade das competições femininas, o papel da mídia, dos patrocinadores e das federações nesse processo, os principais desafios estruturais e institucionais ainda enfrentados e exemplos de boas práticas e estratégias bem-sucedidas no crescimento sustentável. Vamos chamar, então, nossas painelistas convidadas. A Cris Gambaré estaria presente aqui com a gente, mas ela está gripada, não pôde vir. Então, gentilmente, a Rafaela Esteves, coordenadora das categorias de formação do futebol feminino do Esporte Clube Corinthians Paulista, aceitou ocupar esse espaço. Então, muito obrigada, Rafaela. Também convidamos a Cristiane Cajuara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano e Flag Football. Kim Saito, diretora executiva de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Paula Orreda, que é gerente de equidade e gênero da Associação do Futebol Argentino e mentora Siga Women. E a nossa moderadora Camila Moraes, diretora da Record News e mentora Siga Women. Bem-vindas. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que tem um videozinho que a gente pode rodar antes para começar. Até 79, elas eram proibidas de jogar futebol. Em 91, elas participaram do primeiro Mundial Feminino. Em 96, elas entraram em campo para a primeira Olimpíada. Em 2019, ganharam pela primeira vez um uniforme exclusivo para elas na seleção. E agora, elas estão com a bola na Record News. Em 2024, a Casa do Futebol Feminino no Brasil transmitiu grandes jogos. Trouxe o primeiro programa diário de futebol feminino na TV aberta. E neste ano, tem mais. Está no ar o Paulistão Feminino. E em dezembro, a Copinha. Record News, a Casa do Futebol Feminino na TV brasileira. Bom, gente, o videozinho de 1 minuto é uma campanha que a gente está rodando desde o ano passado na Record News. O projeto do esporte feminino, do futebol feminino, é um projeto do qual eu me orgulho muito. Ele começa a partir do ano passado com a minha chegada na direção de jornalismo da emissora. Eu sou a primeira mulher diretora de jornalismo da emissora. Com a chegada do presidente Anderson Souza também, que é um entusiasta do futebol feminino. Com todo o apoio da vice-presidência de jornalismo do Grupo Record, do Antônio Guerreiro também. E essa nossa entrada no universo do futebol feminino, do esporte feminino, a Record News é uma emissora de TV aberta, focada em news 24 horas por dia, mas a gente também começa agora a entrar nessa seara das transmissões esportivas. A gente decidiu dar esse pontapé justamente com as transmissões femininas, porque a gente acha que falta espaço na TV aberta brasileira, falta visibilidade na TV aberta brasileira para as modalidades femininas, né? Então, só uns números antes de eu passar a bola para as minhas excelentíssimas convidadas aqui. A gente teve 10 milhões de torcedores e torcedoras acompanhando o Paulistão Feminino na Record News ano passado. Isso gerou um impacto de 134 milhões de visualizações para marcas parceiras que estiveram com a gente no ano passado, apoiando o esporte feminino na Record News. E é muito importante. Eu gostaria de falar justamente da visibilidade das modalidades femininas no país com as convidadas, porque
O esporte está aí, as competições se profissionalizaram, e depois eu vou até perguntar como foi feita essa profissionalização em cada uma delas, no flag do futebol americano, né? Dentro dos clubes, com o Corinthians e a Kim, que representa a federação aqui. Mas eu acho que, antes de falar dos pormenores da profissionalização, é importante a gente falar de visibilidade, de ver e ser visto, de gerar identificação em casa para a torcida e para futuras atletas e para mulheres de quaisquer outras áreas que possam se identificar com mulheres líderes em campo, mulheres vencedoras, mulheres que ultrapassaram as barreiras de um esporte ainda muito masculino. Então, eu queria conversar primeiro com a Kim, que fala com muita propriedade disso, da importância da visibilidade no Brasil para o futebol feminino. Boa tarde. Eu devo dizer que é emocionante estar aqui, ver tanta gente conhecida, tanta gente que eu admiro. Um prazer estar do lado da Rafa, da Paula, da Cris. E tem uma mulher aí numa poltrona que um dia ela resumiu perfeitamente. O nome dela é Giovana Aleixo, ela vai ser pega de surpresa, mas essa aspa é dela, eu vou dar o crédito. Ela falou assim, tem uma ordem muito simples que talvez a indústria, no caso de esporte feminino, às vezes desconsidere. Muitas vezes se pede o retorno antes de ter feito qualquer movimento. Então, Gia Aleixo, um dia brilhantemente, numa reunião da Octagon, resumiu assim, que é muito simples. Primeiro a gente tem que trabalhar o investimento, do investimento vem a visibilidade, da visibilidade vem o retorno. Roubei essa aspa, uso direto para explicar a indústria em 3 palavras. E eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de mergulhar ainda mais nesse papo. Então, queria pedir a palavra para a Rafaela também, falar como você vê essa visibilidade, como isso vem sendo trabalhado dentro do Corinthians, para promover as atletas mesmo, e como você vê essa melhor divulgação das transmissões esportivas no país. Então, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Responsabilidade, né? No lugar da Cris Gambaré. Bom, lá no Corinthians, principalmente nas categorias de base, né, a gente também está trabalhando atualmente com a formação integral do atleta, né? Eu acho que se fala muito dentro das 4 linhas, mas esquecem do fora, né? Então, acho que são atletas em formação, atletas em desenvolvimento. Nós estamos com palestras sobre saúde mental, abuso sexual, em parceria com a Federação Paulista, trazendo algumas pautas também sobre doping, sobre arbitragem, né? Então, amanhã mesmo nós teremos uma tarde especial, onde a Aira Bonfim estará lá com o seu filme As Primeiras, falando um pouquinho da história do futebol feminino, que às vezes a gente mesmo que está dentro não tem ainda tanta informação, né? Então, a gente também vai estar ali passando para as atletas, e acredito que cada vez mais a gente mostrando a história para elas, junto com a identidade do clube, aonde elas estão, né? E atrelado a isso, acho que hoje, cada vez mais, se vê o futebol feminino, né? Seja ele nas mídias, nas TVs, mas a gente quer mais, né? Acho que a gente consegue mais. Essa luta é incansável, acho que de todos que trabalham, seja ela direto ou indireto no futebol feminino. Mas acho que é o que eu falo. Isso também parte dos clubes, né? Ontem mesmo nós tivemos um jogo onde a Corinthians TV transmitiu. Então, acho que também não parte só das mídias sociais como todo, mas acho que do clube onde nós estamos inseridos, né? Acho que cabe nós a fazer esse movimento internamente também. Eu queria perguntar para a Paula Urreda, como é que isso funciona na Argentina? Está me ouvindo, Paula? Ela é representante da Associação Argentina de Futebol, e eu queria saber como são feitas as transmissões esportivas femininas na Argentina, e se há um crescimento, como vem sendo visto aqui no Brasil. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar en español porque no me voy a comunicar bien en portugués. Estoy feliz de encontrarme al menos de manera virtual, pero con ustedes. Estoy feliz de ser mentora en Siga Woman, así que un orgullo para mí. Nosotros en Argentina, desde la Asociación del Fútbol Argentino, profesionalizamos el fútbol femenino en el año 2019. Armamos la primera división, donde obligamos a que los clubes tengan ese fútbol de manera profesional. Y allí también
impulsamos con campañas por medio de televisión, por las redes sociales, justamente para aumentar la cantidad de espectadores, tanto física en los estadios, en los clubes, como en las imágenes, en la comunicación masiva de televisión. Obrigada, Paula. Cris, quer falar um pouquinho de como é essa parte no futebol americano e no flag, que é uma categoria que o brasileiro conhece tão pouco, né? Eu acho que você pode abrir um pouco, já introduzindo o assunto, porque eu tenho certeza que nem todo mundo sabe o que é o flag e como isso está sendo divulgado no Brasil, como isso está sendo veiculado. Bom, primeiro, boa tarde. Primeiro, é uma honra, né, estarmos aqui. E acho que é legal esse espaço, né? Porque, assim, se para o futebol feminino, né, a gente já tem tanta dificuldade, imagina para nós que somos o outro futebol, né? Então, a gente, né, é muito mais difícil, né? Então, assim, é muito legal toda essa visibilidade e essa maior, assim, a mostra, né, do futebol, não só do futebol feminino, mas outras modalidades esportivas femininas, mas ainda é muito focado no futebol, né? As outras modalidades, a gente precisa muito estar, assim, sobressaindo, buscando muito aparecer para que seja reconhecido, né? E nós, por exemplo, né, da Confederação Brasileira de Futebol Americano e do Flag Football, agora que é modalidade olímpica, acho que o futebol americano, muitos de vocês já ouviram falar, que é aquele, né, de capacete, ombreira, tem Tom Brady, tem muita gente aí, né, tem NFL, que traz uma visibilidade assim muito grande, todo mundo já ouviu falar ou já viu em filmes, pelo menos. O flag football é uma modalidade que tem o mesmo objetivo, que usa a bola oval, também marca touchdown, só que não tem aquele contato, aquela trombada, na verdade, né? Tem aquele teco. Aí, no flag, a gente usa essas fitas na cintura, e, em vez de dar a trombada, a gente puxa a flag na cintura. Então, ele é muito, ele não tem essa trombada, não tem o contato. E, assim, por mais que, né, agora que a gente esteja ouvindo falar um pouco mais, a gente já tem mais de 10 anos praticando. A seleção feminina já brasileira foi 4ª melhor do mundo. Então, são coisas assim que a gente não ouve falar, né, no dia a dia, na grande mídia, vamos dizer assim, mas que agora a gente tem ganhado um espaço, né? Seja pelo movimento olímpico, agora que a gente faz parte de Los Angeles 2028, seja por essa visibilidade que a NFL, querendo ou não, acaba trazendo, né? Acho que todos, né, acompanharam e que teve um jogo, o primeiro jogo ano passado lá na Arena Corinthians, esse ano vai ter um jogo novamente, então isso acaba trazendo, de alguma forma, né, um pouquinho dos olhares para a bola oval, então o pessoal começa a querer saber um pouquinho de como é a modalidade aqui no Brasil. E as mulheres aqui, né, eu como presidente da confederação, quebrando muitos paradigmas também, e pelo menos a seleção feminina também, que é precursora no flag football e que tem feito já um trabalho muito legal. Obrigada, Cris. Queria agora que as meninas trouxessem aqui um pouco de como foi esse processo de profissionalização das ligas, né, dos respectivos esportes aí. Eu já ouvi a Kim falando muitas vezes com maestria sobre isso, né? Esse ano, inclusive, o Paulistão Feminino ele tem uma mudança, inclusive, no número de equipes, justamente porque houve um critério mais elevado para os clubes se adequarem aos propósitos da competição. Mas eu acho que a Kim conhece também o cenário brasileiro, de uma maneira geral. Então, como que foi esse processo de profissionalização dentro da Federação Paulista e dos times brasileiros? Vamos começar colocando essa linha do tempo em perspectiva. Eu vou fazer algumas contribuições também ao vídeo que abriu o nosso painel. Primeira Copa do Mundo masculina que o Brasil jogou, quando foi? Alguém se habilita? 1930. Primeira feminina, 61 anos depois. Quando a gente olha esse recorte de Olimpíada, a gente está falando de uma primeira em 1900, depois só lá em 96, se eu não estiver enganada. Além de tudo, proibição. Cara, hoje a gente vive 1/4 de século XXI ainda tendo que lidar com o residual de trava cultural do século passado. Então, sempre que alguém me pergunta qual o maior desafio, boto lá na conta do desenvolvimento e desse residual cultural. Quando eu penso a Federação Paulista, para mim é muito emocionante pensar que em 2016, quase 10 anos, estavam construindo
um departamento de futebol feminino, falando assim, aqui teremos uma pessoa cujo tempo e energia será dedicado a pensar em estratégias que vão desenvolver o futebol feminino. O nome dessa primeira mulher pioneira, Aline Pellegrino, capitã mais longeva da história da seleção brasileira, e uma mulher que teve que roer o osso, fez parte de gerações também ali dando continuidade à história das pioneiras. E aí nessa construção do departamento de futebol feminino, muitas lideranças mulheres passaram. A Gleice está aqui também, faz parte do time da Federação Paulista. E eu acho absolutamente marcante que hoje a gente já está vivendo a 28ª edição do Paulistão Feminino. Começou lá em 87, parou, voltou só em 97, parou, para em definitivo de 2004 em diante. E aí sim a gente começa a seguir um caminho sólido. Mas, por outro lado, quando a gente pensa em competições de base, foi só em 2017 que teve uma primeira competição de base de futebol feminino, também organizada pela federação. Quando a gente bota essa profissionalização, e aí quem trabalha do campo aqui de gestão vai se emocionar com documentos técnicos, como é o meu caso, o licenciamento é nosso maior aliado, para poder ali, através de um documento, que está na sua 4ª edição, começar a repensar o que vai virar recomendação de boas práticas de gestão para os clubes e o que vai começar a virar exigência. E se você não cumprir, você não joga. E a cada ano a gente vai subindo o sarrafo dessas diretrizes. E esse ano, a Camila já acompanhou, já me viu falar tanto assim em palestra, o Paulistão fez uma escolha muito consciente de diminuir a quantidade de clubes, porque imagina você pensar uma competição para 12 equipes no ano anterior e só 11 conseguiram cumprir o licenciamento. E muitas goleadas. E um futebol que não estava sendo competitivo e não estava cumprindo o seu papel de desenvolvimento. Então vamos ser ousados, vamos ser criativos e não vamos abrir mão dessa direção de profissionalização? Vamos diminuir a quantidade de clubes, vamos fortalecer essa competição, que também subiu o seu nível de exigência, e ali a gente pede qual é o teu planejamento financeiro, quais são as iniciativas que você está fazendo do ponto de vista de saúde e de performance. Suas atletas têm GPS? Você faz acompanhamento ciclo-menstrual? Qual que é o nível da tua estrutura? Então, uma série de diretrizes, eu acho absolutamente encantador poder repensar essas estratégias que vão fortalecer o futebol feminino, mas não adianta olhar só para o principal produto, não adianta só melhorar a principal competição. Então, você também tem que pensar em profissionalizar ou elevar o nível de seriedade que você cuida das demais. Isso vale para a Taça Paulistana, que vai ter também um lugar mais fortalecido para clubes do interior que precisam também desse desenvolvimento. Você vai ter competição sub-20, sub-17, sub-15, torneios e festivais para meninas de 12 e de 14 anos. Você vai ter peneira para desenvolver e revelar esses talentos. Então, acho que é um lugar de consciência da Federação Paulista de, cara, para a gente poder realmente deixar que um novo talento cumpra o seu papel de ídolo, e a gente sabe como isso move o sentimento do ser brasileiro, a gente precisa contar com um bom trabalho do clube, de pessoas que acordam cedo, dormem tarde, todo dia estão ali desenvolvendo esse talento, e o clube precisa ter competição estruturada para jogar. Então, é aqui que a gente se coloca nesse papel de dar a mão para o clube, de orientar, mas de absolutamente não abrir mão de melhorar a gestão interna e poder deixar esses talentos se desenvolverem e serem revelados. Legal. Eu vou até pedir para, antes de passar para a Rafa, passar para a Paula, falar como é que está essa profissionalização na Argentina também. Tem exigências técnicas assim pontuais, como citou aqui, acompanhar o ciclo menstrual do atleta, explicações, formação de saúde feminina. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem alguns clubes que fazem trabalhos muito de conscientização, até com a educação sexual com o atleta, né? A Ferroviária, por exemplo, lá no interior tem um projeto também pioneiro de base, de trazer as meninas de locais do Nordeste, do Norte do país e educar, oferecer médico da família para uma menina que provavelmente nunca passou num dentista, nunca passou num ginecologista na vida. Como que funciona isso na Argentina, Paulo? Só um segundinho, sem áudio. Mi trabajo en la Asociación del Fútbol Argentina se divide en dos partes. Una, lo que es los seleccionados, y otra es el trabajo en los clubes, colaborando con los clubes. Y el trabajo comenzó específicamente el mío a fines del 2017, en la Asociación del Fútbol Argentina a partir del 2022.
Y allí trabajamos con capacitaciones absolutamente en todos los seleccionados y en los clubes, tanto en temas de violencia de género, en temas de grooming, de violencia digital, de abuso sexual, capacitación sobre todo lo que sea salvaguardia. Esto es lo que implica la capacitación constante a jugadoras, también y jugadores, por supuesto, menores de edad, para tener protección y advertir cuando están pasando por una situación de abuso o de violencia. Así que el trabajo es arduo y amplio. Y así colaboramos también en los distintos clubes a lo largo y a lo ancho del país, que son un montón, con esta temática, aportándoles a los clubes herramientas para poder difundir de la manera que nosotros lo hacemos en el predio Lionel Messi, con las selecciones femeninas que desde el 2017, que está a cargo Claudio Chiquitapia, pasó a donde la selección femenina no existía, no estaban en juego, y hoy tenemos selección femenina mayor, sub-20, sub-17, sub-15, futsal de un gran alto nivel, también mayor, sub-20, sub-17, fútbol playa, con las mismas condiciones. Así que a todas ellas le hacemos este trabajo, y también algo que estamos trabajando de manera muy eficiente, por suerte, es la ludopatía digital, que nos parece algo que está atacando mucho a la adolescencia. Aproveitando o gancho aqui da Paula, Rafaela, você poderia falar um pouquinho desse trabalho da base? Começando a falar da importância da base, porque a gente, ao longo do dia de hoje, a gente cita grandes atletas, a Marta, a Cristiane, a Formiga, mas se a gente ficar só na Marta, na Cristiane, na Formiga, a gente não vai chegar em 2027, né? A gente tem menos de 3 anos para a próxima Copa. E qual a importância do trabalho da base nesse momento? A gente, será que já consegue ver algumas atletas da base de agora, já em 27, na seleção, jogando aqui em casa? Eu acho que eu começo jogando um pontinho aqui para o pessoal. Assim, nós estamos tendo o Sul-Americano Sub-17, não sei quem daqui da plateia está acompanhando. De 22 atletas, 13 são do estado de São Paulo, né, de clubes do estado de São Paulo. Então, acho que isso já mostra a força aqui no nosso estado. Acredito que com o apoio e o suporte da Federação Paulista, né, pensando em prol do fomento e desenvolvimento da modalidade, faz com que cada vez mais os clubes se estruturam para ter as categorias menores, né, seja sub-12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Então, hoje você vê clubes como a própria Ferroviária, né? Eu tive o prazer de trabalhar 4 anos nas categorias de base. Quando eu entrei lá, nós só tínhamos o sub-17. Né? Hoje você vê a Ferroviária tendo já a escolinha. Né? Lá no Corinthians nós temos também o 12, o 15, 17 e 20. Também temos o futsal feminino. E também a gente começou agora um trabalho junto com o colégio, né? Que elas têm a bolsa. Então, elas também fazem o futsal. E lá na base, a gente tem no nosso organograma, eu tive até esses dias lá na federação, apresentei para o departamento de futebol feminino, nós temos 32 profissionais que trabalham atualmente nas categorias de base. Né? Hoje nós temos 3 comissões técnicas diferentes, né, para dar o apoio e suporte para as atletas. Elas têm bolsa no colégio particular, elas têm convênio médico, né, plano de saúde, odontológico, além da ajuda de custo. Todas que têm 14 anos já têm contrato de formação. Então, assim, elas têm almoço, né, elas recebem a marmita, mesmo a marmita que o profissional recebe, que é controlada pelo nosso departamento de nutrição. A base também recebe, desde o 15 ao 20, ou seja, a mesma marmita que a Zanotti come, é a mesma que a atleta sub-15 come. Então, acho que isso é um trabalho bem legal que o Corinthians vem desenvolvendo. Muitas mãos ali, né? Não é simples, mas eu acho que entra muito no que a gente falou nos painéis anteriores, com relação à equidade de gênero. Né? Então, a gente também conseguiu que o nosso sub-20 utilizasse o mesmo uniforme do nosso profissional. Então, isso foi uma conquista muito grande nossa ano passado. A gente fez a estreia na Copinha, então acho que isso foi muito marcante para elas. Conseguimos trocar o uniforme delas de treino esse ano. Enfim, para vocês que estão aqui de fora parece pouquinho, mas para a gente que está na luta ali diária é algo muito significativo, assim, né? Então, acho que
É um trabalho de formiguinha. A cada dia, quando tem as reuniões, os congressos técnicos, aqui, né, chegou agora, mas já conhece a nossa fama, né, de brigar e tentar trazer também o lado do clube. Ele sempre muito solícito, a gente tem sempre essa troca, o que facilita muito o trabalho do clube também, né? Acho que se não tivesse, ficaria mais difícil. E então, cada vez mais a gente está aí trabalhando em prol disso, né? Então, acho que hoje eu vejo a Kathleen aqui, né, atleta de futebol, está no futebol árabe, muitos anos representou a nossa seleção brasileira, né? E sei o quão ela, acho que fica feliz de ver o trabalho que os clubes vêm fazendo, né, nas categorias de base. A gente tem nosso parceiro São Paulo Futebol Clube também está aí, a Cris, a Ju, diretora, são nossos parceiros também. E a gente se fala, né? Acho que essa troca, essa contribuição, ela é necessária, pensando nelas, né? Nas nossas atletas, independente da categoria, mas pensando no futebol feminino como um todo. Muito legal. Cris, como que essa parte da base... porque existe uma dificuldade do brasileiro entender as regras do futebol americano, né? E eu entendo que os times norte-americanos estão entrando um pouco no Brasil, trazendo o futebol americano, tentando difundir um pouco dessa educação do futebol americano no Brasil. E isso eu acho que vem desde de colocar até na aula de educação física na escola, né? Um pouquinho, ensinar como essa bola aí, quando eu era pequena, tentava jogar, impossível, jogar e girar ao mesmo tempo. Como que é esse trabalho de base, né, para criar uma cultura de futebol americano no país também? Sim, para a gente é um pouquinho mais difícil, mas assim, o que a gente tem trabalhado principalmente nessa parte de tentar massificar, né, o esporte. Então, começar um programa escolar, né, nós começamos há 2 anos atrás, tentando distribuir kits, porque a gente sabe que uma dificuldade de estar fomentando nas escolas é não ter a bola. Então, a gente, né, começou um projeto em parceria com a própria NFL. Então, a gente sabe, né, que para a gente também os recursos são muito escassos, mas eles próprios estão enviando para a gente kits de bolas e flags, e a gente, ano passado, distribuiu para 50 escolas em todo o Brasil. Então, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste também, eles receberam kits, receberam um treinamento básico, e aí nós fizemos até o segundo torneio escolar. Então, para a gente, né, tentando, né, porque eu acho que hoje em dia é uma das coisas que a gente precisa também, acho que todo mundo que trabalha com esporte, é tentar engajar as crianças e adolescentes para o esporte, né? Tirá-los de tela, de TV, videogame e fazer praticar o esporte. Acho que isso é uma coisa que a gente vive hoje em dia, né? Que é cada vez mais difícil crianças quererem praticar o esporte. E talvez incentivá-los com um esporte diferente, né? A gente vê o interesse hoje, seja dos esportes americanos, NBA, o futebol americano, o flag, para tentar engajar, né, aquelas crianças que, de repente, não se encaixaram no futebol, no basquete, na natação, de repente, um esporte diferente, né? E aí, com isso, né, com esse desenvolvimento do trabalho desse programa escolar, agora a gente iniciou também o nosso trabalho de bases. Então, a gente começou a formar a comissão técnica do nosso Sub-15, Sub-17. E hoje, né, esse ano, na verdade, a gente tem um torneio continental que a gente vai com as seleções adultas e também com o Sub-15. Então, já é um cenário aqui que agora, né, principalmente as meninas estão se interessando um pouco mais, e eu acho que isso é muito importante, né, na parte de desenvolver ídolos, né? Nós, como mulheres, a gente não é muito incentivada a praticar o esporte. Então, acho que tendo ídolos, né, e agora principalmente com as atletas, seja do futebol, né, a Marta, a Rebeca, Raíssa, né, tipo assim, da gente incentivar que as garotas também queiram praticar o esporte, ou se elas, de repente, não se encaixam nas quadras e no campo, de repente, vir para a gestão. Assim como nós, de repente, e ter esse perfil de estar sendo pioneiras, né? Tipo, se de repente, que nem eu não tinha aptidão para o esporte em si, em campo, mas, né, tive esse interesse de entrar na parte da gestão, né, da gente incentivar meninas, adolescentes, mulheres que estejam no esporte também, né, que acaba sendo uma oportunidade muito legal também, dentro e fora de campo. Então, a gente está começando ainda, né, esse trabalho de base, mas, aos pouquinhos, a gente tem programas para que a gente consiga fomentar e levar a bola oval aí para o maior número de crianças e adolescentes.
Eu acho que dá tempo de fazer mais uma última pergunta antes de deixar as considerações finais. Eu queria perguntar para todas, aí a gente pode fazer na ordem aqui, a importância das marcas hoje para o patrocínio do esporte feminino. Aqui, maioria de futebol, mas a Cris também pode falar do futebol americano, porque eu acho um pouco inadmissível a gente começar um Brasileirão feminino sem patrocinador, né? Não estou falando patrocinador dentro das emissoras de TV, não, que é bem difícil, eu posso falar isso como diretora de uma emissora de TV, é bem difícil essa adesão. Mas patrocinadora para o campeonato, que é o básico, né? Tem uma marca dando o mínimo de incentivo para o campeonato acontecer. Então, eu queria que todo mundo aqui falasse um pouquinho de como as marcas podem ajudar, quais caminhos a gente pode ter. Eu imagino que tem um campo vasto aí de aderência comercial mesmo, tipo de ação que você pode fazer com o futebol feminino, muito diferente do que pode ser feito com o futebol masculino. Afinal, as mulheres são consumidoras, elas consomem para si, para a família, né? Então, por favor. Eu não acho que a gente pode botar tudo também na conta daquele residual cultural. Tem coisa que é simplesmente uma questão de planejamento, de prioridade, de pegar, organizar e fazer. Também acho que todo mundo que está aqui, que já se propõe a pensar desenvolvimento de esportes femininos, a gente está do mesmo lado da história. Então, a gente também tem que se proteger. Uma pessoa proteger a outra, porque a gente quer a mesma coisa. E entre nós, a gente não pode perder tempo e energia na direção errada. Quando eu olho para o Paulistão feminino, é um case. Lá em 2021 para 2022, uma revolução comercial. Então, a federação mudou a forma como negociava direitos de transmissão e passou a produzir o próprio sinal e repensar a forma como você entra numa mesa de negociação. E aí você passa a ter vários players distribuindo e ampliando, cada um com seu canal, porque esse é o sinal do século XXI, como você vai alcançar a casa, a TV, o celular dessas pessoas. E, consequentemente, as marcas que olham para esse nível de cuidado de um produto também que já carregava muita credibilidade, não enquanto produto, enquanto fomento de futebol. E aí eu sempre me inspiro, e acho que a gente pode buscar referências que são internacionais. Tem um clube nos Estados Unidos chamado Angel City, e eu adoro que no estatuto do clube tem assim, impregnado quase que o modelo de negócio. Equidade, essenciais e educação. Essa receita vale para o futebol feminino, essa receita serve para o flag, e acho que é comum a esportes femininos. Então, quando eu penso, inclusive, assim, nessa distribuição de materiais, isso é super importante. Quando eu penso, inclusive, Rafa, e você talvez viva isso na sua rotina, não faltam pesquisas falando que a falta do sutiã adequado, a falta do top adequado, afasta a menina adolescente continuar praticando esporte. Aí, se a gente vai pensar agora pelo ponto de vista de educação, como é que está o nosso processo de formação de profissionais? Vocês estavam proibindo a gente de querer jogar bola. Aí, como é que a gente ia sonhar em ser árbitra, em ser treinadora, em ser fisioterapeuta, em ser médica, em ser repórter, fotógrafa, dirigente? Então, a gente tem que adereçar isso também, por isso que eu falo sobre esse lugar de cada uma de nós aqui tem que ser aliada, e a gente também quer andar de mão dada com cada homem que se colocar nessa posição de falar, estamos juntos, porque às vezes o poder da caneta final ainda vai estar com vocês, e a gente vai precisar dessa ajuda. Então, acho que, no resumo de tudo, o impacto das competições femininas passa por uma série de revoluções, mas no fim você vai resumir isso com planejamento e intenção. Paula, quer falar um pouco sobre essa questão das marcas y del planejamiento? Yo comparto con lo que estaban diciendo en el panel, la ayuda de los sponsors, de empresas que va a valorar, porque va a ayudar económicamente a los clubes para hacer inversión. Más allá de eso, creo que en nuestro país, en Argentina, nos falta, creo que una década para llegar al nivel alto que vamos a llegar. Y ahí sí van a llegar más empresas para colaborar con el desarrollo. Nosotros desde la Asociación del Fútbol Argentino, como lo dije en la primera pregunta, si bien no somos sponsors, por supuesto,
colaboramos económicamente con los clubes que tienen el fútbol femenino para poder pagar los contratos de las jugadoras. Cada vez que la competencia sea con mejor nivel, van a también entrar a las copas, como las copas de Conmebol, y allí poder recibir también un dinero para poder solventar todo el año. Es difícil, no es fácil. Yo creo que en Argentina el fútbol femenino se encuentra en un desarrollo y en un auge único. Por primera vez tenemos a las niñas jugando en las escuelas, a las niñas de 4 o 5 años pidiendo cancha y corriendo a los varones, a los nenes de las canchas para meterse ellas a jugar. Por primera vez las niñas se paran en una cancha con niños de 7 o 8 años para competir de par en par, y eso nunca había sucedido en nuestro país. Entonces creo que yo la llamo una revolución del fútbol femenino, y eso tiene que ir acompañado, como dijimos, con el trabajo que se hace por la equidad y el género, por la igualdad, y trabajamos muchísimo además por la importancia de las mujeres dentro de las comisiones directivas en los clubes. En Argentina los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, no tienen dueño. Entonces hay un presidente y una comisión directiva que son elegidos por voto por sus socias y socias, y allí es donde yo siempre hago hincapié, porque necesitamos más mujeres en la toma de decisiones, más mujeres que levanten la mano en una mesa de directorio, y que con esos votos, con esa mano en alto, van a proporcionar más el avance al fútbol femenino. Creo que vienen por esas 3 patas el avance del fútbol femenino. Eu vou falar no nosso cenário atual, né? Hoje nós temos um parceiro exclusivo para o futebol feminino da base, né? Que é o colégio particular, né? Que as atletas têm a bolsa. E eu acho que não é só patrocinar, é entender o nosso contexto, né? Onde nós estamos inseridos, como que é o nosso dia a dia, quais as nossas necessidades, entender não só a questão de onde minha marca vai ter visível, não, de forma alguma. Eu acho que é um parceiro na qual nós estamos indo lá, junto com o nosso departamento, né, social, com a orientadora pedagógica. Eu, como coordenadora, faço questão de participar das reuniões escolares. Eu passo na sala delas quando eu vou lá, para elas verem que a gente está alinhado com a escola. A gente participa das festas juninas delas. E elas, assim, a gente é bem integrado com o colégio. No final do ano passado, a gente pôde proporcionar uma confraternização, e o relacionamento ficou tão legal, a parceria, que o diretor do colégio, ele proporcionou o espaço dele de lazer, que ele tem em uma cidade aqui no interior, e a gente conseguiu levar nossas 90 atletas lá, e assim, ele foi até lá, conversou, participou, brincou com elas. Então, acho que isso não tem preço, né? Eu acho que, além de só patrocinar, é estar perto, é estar junto, é entender o quão é impactante, a importância de patrocinar as categorias de base. Eu acho que o futebol feminino ele tem suas particularidades. Eu acho que o tratamento ele tem que ser cuidadoso, né? Esse olhar clínico, né? Mas que a gente consiga se ajudar e cada vez mais mostrar a nossa força. Acho que é muito o que a Kim falou. O Corinthians abre as portas lá, a gente está recebendo vários estagiários, o programa de formação de treinador para mulher. A gente está super aberta, porque é isso, a gente já passou por isso, e por que não fazer isso para quem está iniciando no futebol feminino, né? Então, quem quiser ir lá ver o nosso dia a dia, as portas estão abertas, a gente está à disposição, fica o convite. E acho que é isso, agradecer. Eu acho que a gente está no caminho certo, tem coisa para melhorar sim, e que bom, porque a gente não fica na zona de conforto, a gente sempre tem que buscar mais, mas eu acho que com a ajuda de todos nós a gente consegue conquistar o nosso objetivo. Cris, vou deixar você...
Deixar você para encerrar, que já está uma plaquinha aqui, ó. Bom, com certeza, né, é importantíssimo, né, o apoio de marcas, acho que no esporte no geral, no esporte feminino. E assim, é aquela coisa, né, que normalmente as empresas não acreditam de repente ou falam que não tem a visibilidade necessária, mas assim, da gente tentar levar o propósito, né? Qual que é o propósito, de repente, da marca acreditar, de repente, num programa de esporte feminino, do futebol feminino, do flag football, e do quanto isso é importante, né? Nós, principalmente do flag football e futebol americano, é uma modalidade ainda praticamente, né, acho que 96% é amadora, então quase nenhum atleta recebe ou para jogar, para trabalhar, então nem nos seus clubes, nem pela seleção. Então, a gente agora é o primeiro ano que a gente vai ter um patrocinador master para o nosso campeonato nacional. Então, assim, é uma coisa que a gente está começando a ter agora pelo esporte olímpico, sabe? Que a gente vai começar a ter esse apoio. Então, é importantíssimo, realmente, né, a gente contar com o apoio dessas marcas e marcas realmente que acreditem no propósito de estar patrocinando, de estar acreditando nesses sonhos, né, de tirar garotas e garotos tipo, de projetos sociais, de desenvolver uma base, de apoiar um esporte num campeonato nacional. Então, isso faz muito diferença, né, e, com certeza, vai fazer bastante para a gente a partir desse ano. Gente, acabou o tempo. Obrigada. Queria só deixar essa mensagem, então, no caso do futebol especificamente, 2027 está aí. Acho que nenhuma marca também vai querer chegar oportunistamente, se é que isso existe, em 2027 querendo patrocinar o esporte, né? Já que a Copa vai estar aqui. Acho que as coisas precisam ser construídas com um pouco mais de antecedência, cuidado e carinho com o nosso esporte feminino. E vamos para cima, gente. Eu vou pegar no sujo e você vai pondo os links, tá bom?